Imagine um mundo de formas, um mundo além das três dimensões familiares. Este é o mundo da topologia, onde donuts são equivalentes a canecas de café e onde o próprio tecido do espaço pode ser esticado e torcido. Neste reino estranho e belo, os matemáticos se depararam com um enigma tão profundo que cativou mentes por mais de um século: a conjectura de Poincaré. Proposta pelo matemático francês Henri Poincaré em 1904, a conjectura se tornou um santo graal para matemáticos de todo o mundo. Ela sugeria uma verdade profunda sobre a própria natureza do espaço, uma verdade que parecia ao mesmo tempo óbvia e impossível de provar. Esta é a história da conjectura de Poincaré, uma história de ousadia matemática, perseverança e de um gênio solitário que conquistou um dos desafios mais formidáveis da matemática. Para compreender a essência do enigma de Poincaré, precisamos primeiro nos aventurar no reino da topologia. Ao contrário da geometria, que se preocupa com distâncias e ângulos, a topologia se importa apenas com as propriedades fundamentais das formas. A conjectura de Poincaré lida com um tipo específico de forma, uma esfera tridimensional, também conhecida como uma três-esfera. Imagine um balão, perfeitamente redondo, existindo em um espaço com uma dimensão a mais que o nosso. Poincaré propôs um teste aparentemente simples. Pegue qualquer laço na superfície da três-esfera. Se você puder sempre encolher esse laço até um único ponto sem nunca sair da superfície, então essa forma deve ser uma três-esfera. Este teste do laço que se encolhe, embora simples de visualizar, tem implicações profundas. Ele fala de uma propriedade fundamental das formas chamada conectividade simples. Imagine um donut. Se você enrolar um laço em torno de seu buraco, não poderá reduzi-lo a um ponto sem cortar a superfície do donut. A conjectura de Poincaré afirma que a três-esfera é a única forma tridimensional, simplesmente conexa, que também é fechada, o que significa que não tem buracos ou bordas. Esta afirmação, aparentemente óbvia, acabou sendo incrivelmente difícil de provar, lançando uma busca de um século que cativou algumas das maiores mentes matemáticas. Durante décadas, os matemáticos lutaram contra a conjectura de Poincaré, obtendo vitórias parciais, mas nunca uma solução completa. Eles desenvolveram novas ferramentas e técnicas, cada uma expandindo os limites da compreensão topológica. A conjectura se tornou um campo de provas para novas ideias, impulsionando o campo da matemática a cada tentativa fracassada. Visualizar uma esfera tridimensional já é difícil o suficiente. Imagine provar suas propriedades únicas, usando apenas as ferramentas da lógica e da matemática. À medida que o século XX avançava, a conjectura de Poincaré tomava seu lugar ao lado de outros problemas não resolvidos na matemática. No entanto, mesmo enquanto os matemáticos lutavam com a complexidade da conjectura, uma revolução silenciosa estava se formando no mundo da matemática. No final do século XX, um matemático russo chamado Grigori Perelman emergiu de uma relativa obscuridade para enfrentar a conjectura de Poincaré. Conhecido por sua inteligência e excentricidade, Perelman tinha a reputação de enfrentar os problemas mais desafiadores em seu campo. Seu trabalho em análise geométrica, particularmente na área de fluxo de Ricci, provaria ser a chave para desvendar o enigma de Poincaré. O fluxo de Ricci, um conceito desenvolvido na década de 1980, pode ser imaginado como um processo matemático que suaviza as saliências e irregularidades de uma forma. O gênio de Perelman residia em sua capacidade de aproveitar o poder do fluxo de Ricci e aplicá-lo ao mundo abstrato das variedades tridimensionais. Imagine uma forma tridimensional irregular e cheia de protuberâncias. Ao aplicar o equivalente matemático ao calor usando o fluxo de Ricci, a forma começa a se suavizar. As protuberâncias se achatam, os vales se preenchem e, lentamente, a forma revela sua verdadeira natureza. Perelman mostrou que se você começar com uma forma tridimensional fechada e simplesmente conexa e aplicar o fluxo de Ricci, a forma inevitavelmente evoluirá
para uma três-esfera. Este trabalho inovador forneceu a tão procurada prova da conjectura de Poincaré, sacudindo o mundo da matemática até seu núcleo. A prova de Perelman era uma tapeçaria densa e intrincada de raciocínio matemático, abrangendo centenas de páginas e exigindo anos de escrutínio pelos maiores matemáticos do mundo. A confirmação da prova de Perelman causou ondas de choque na comunidade matemática. Aqui estava um problema que havia atormentado gerações de matemáticos, e havia sido resolvido usando ferramentas e técnicas que eram dificilmente imagináveis quando a conjectura foi proposta pela primeira vez. O trabalho de Perelman foi além de simplesmente provar a conjectura de Poincaré. Abriu caminhos inteiramente novos de pesquisa em topologia e geometria, fornecendo aos matemáticos uma ferramenta poderosa para estudar a forma do próprio espaço. Seu trabalho teve implicações profundas para campos tão diversos como cosmologia, teoria das cordas e até computação gráfica. A resolução da conjectura de Poincaré é um testemunho da natureza colaborativa da matemática. Em reconhecimento por seu trabalho inovador, Perelman foi agraciado com a medalha Fields em 2006, a maior honra em matemática. Ele também recebeu a oferta de um prêmio de $1 milhão do Clay Mathematics Institute, que havia listado a conjectura de Poincaré como um de seus 7 problemas do prêmio do milênio. Em um ato que chocou o mundo, Perelman recusou tanto a medalha Fields quanto o prêmio de $1 milhão. Ele afirmou que acreditava que seu trabalho falava por si e que não precisava de mais elogios. Suas ações geraram um debate sobre a natureza do reconhecimento e o papel da conquista individual no mundo colaborativo da ciência. A recusa de Perelman em receber esses prêmios prestigiosos só aumentou sua mística. A resolução da conjectura de Poincaré marcou não um fim, mas um começo. Estimulou os matemáticos a enfrentar problemas ainda mais desafiadores, expandindo os limites da compreensão topológica, além do que jamais havia sido feito. As ferramentas e técnicas desenvolvidas por Perelman e outros continuam a produzir novas descobertas, revelando a estrutura oculta de nosso universo de maneiras inimagináveis há apenas algumas décadas. Por exemplo, os matemáticos agora estão usando essas técnicas para estudar a forma do próprio universo, sondando os mistérios da matéria escura e da energia escura. Outros estão explorando a topologia de dados, usando as ideias de Perelman para analisar redes complexas e conjuntos de dados em campos como biologia, finanças e ciências sociais. O legado da conjectura de Poincaré se estende muito além do reino da matemática pura. A conjectura de Poincaré, antes um símbolo do enigma matemático, agora permanece como um testemunho do poder da curiosidade humana e de nossa busca incessante pelo conhecimento. Sua resolução nos lembra que mesmo os desafios mais assustadores podem ser superados, muitas vezes de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. No entanto, para cada problema resolvido, novos mistérios surgem. A matemática, como o próprio universo, é infinita em sua complexidade e beleza. A emoção da descoberta, a busca por soluções elegantes para problemas aparentemente impossíveis, essas são as forças motrizes que continuam a impulsionar os matemáticos. Das menores partículas subatômicas à vasta extensão do cosmos, nosso universo é uma sinfonia de formas, uma tapeçaria tecida a partir dos fios da geometria e da topologia. A conjectura de Poincaré, antes um enigma solitário, se revelou uma chave que destranca uma compreensão mais profunda dessa dança cósmica. À medida que continuamos a explorar o universo dentro e o universo ao nosso redor, carregamos conosco o legado da conjectura de Poincaré. O universo sussurra seus segredos na linguagem da matemática e cabe a nós ouvir, aprender e explorar as infinitas possibilidades que estão por vir.